Imagine estar no meio do deserto. Areia, calor, poeira, aquele clima de torradeira ligada. E de repente, surge diante de você um palácio cheio de árvores, flores, cachoeiras, sacadas verdes. Uma verdadeira floresta de luxo flutuante. Esses seriam os lendários jardins suspensos da Babilônia. Talvez a mais romântica e, ao mesmo tempo, a mais misteriosa das 7 maravilhas do mundo antigo. E aqui no Deixa que eu traduzo, hoje a gente vai explicar se esses jardins realmente existiram, como poderiam ter sido construídos e por que até hoje esse assunto dá mais discussão que mesa de bar às 2 da manhã. A Babilônia ficava na Mesopotâmia, atual Iraque, na região entre os rios Tigre e Eufrates, conhecida como o berço da civilização. Era uma cidade gigantesca para os padrões antigos, cheia de palácios, templos e muralhas. Ela foi governada por reis famosos como Hammurabi e, claro, Nabucodonosor II. Nome tão grande quanto a fama da cidade. A Babilônia era o tipo de cidade que dizia: vocês têm prédios? Legal! Nós temos portões gigantes, templos, zigurates e, possivelmente, jardins suspensos. Os jardins suspensos ficaram famosos porque historiadores gregos contaram sua história séculos depois da suposta construção. Autores como Estrabão, Quinto Curcio e Diodoro da Sicília descrevem jardins enormes, construídos em terraços, com árvores frutíferas e sistemas de irrigação incríveis. Mas tem um detalhe curioso. Nenhum texto babilônico da época menciona esses jardins. Isso mesmo, rigorosamente nenhum. Era um silêncio total sobre esse assunto. É como se todo mundo falasse do lugar mais bonito da cidade, menos quem morava lá. E é aí que começa o mistério. A versão mais famosa da história diz que os jardins foram construídos por Nabucodonosor, segundo para sua esposa, Âmitis da Média. Ela sentia falta das montanhas verdes da terra natal e o rei teria mandado erguer um paraíso tropical para agradá-la. Soa lindo, romântico, cinematográfico, cheio de violinos. Mas, provavelmente, não é verdade. Não há registros babilônicos sobre isso, nem menção do nome de Âmitis. É possível que a história tenha sido um presente literário inventado pelos gregos, que adoravam um romance épico. Existem 3 grandes teorias sobre o visual e o funcionamento dos jardins suspensos. A primeira teoria é a dos terraços escalonados, uma estrutura com vários andares sustentando jardins em plataformas, como um prédio verde, com árvores, trepadeiras, sombras e talvez até pequenas cascatas. A segunda teoria fala em pátios internos do palácio. Eram jardins internos enormes, distribuídos em várias áreas do palácio, que pareceriam suspensos quando vistos de fora por estrangeiros. E a terceira teoria, que é uma hipótese moderna, sugere que os jardins, na verdade, ficavam na cidade de Nínive. Essa teoria diz que os jardins descritos pelos gregos não estavam na Babilônia, mas sim na capital do Império Assírio. Ela aponta trechos do historiador assírio Senaqueribe, que descreveu construções muito semelhantes, ou seja, possivelmente, os jardins suspensos da Babilônia nem eram na Babilônia. E eu adoro esse nível de confusão histórica. Mas vamos supor que os jardins existiram mesmo. Como os babilônios teriam irrigado tudo aquilo no meio do deserto? Teriam sido necessários toneladas de terra fértil, um sistema contínuo de bombeamento de água, estruturas fortes o suficiente para suportar árvores inteiras, reservatórios elevados e drenagem para evitar infiltração nas paredes. Algumas teorias sugerem que os jardins usavam parafusos de Arquimedes, mas isso é improvável, já que a invenção é posterior. O mais provável é que eles usassem um sistema de roldanas, noras e rodas hidráulicas para elevar a água do rio Eufrates. E só para ter ideia, uma única palmeira adulta pode exigir centenas de litros de água por dia. Imagina manter uma floresta inteira viva em cima de uma plataforma de pedra. Se eles realmente fizeram isso, era engenharia de respeito. Essa é a pergunta de 1 milhão de dracmas. Os jardins suspensos realmente existiram? Há 3 possibilidades aceitas. Sim, existiram e eram maravilhosos, mas desapareceram sem deixar rastros. Existiram, mas eram bem menos grandiosos do que os gregos contavam. Ou nunca existiram na Babilônia, e os gregos confundiram relatos assírios
de Nínive. Por falta de evidências arqueológicas, a maioria dos estudiosos inclina para a opção 3. Mas o mito é tão forte que os jardins seguem sendo uma das maravilhas mais lembradas até hoje. E algumas curiosidades rápidas. A palavra suspensos não significa que estavam flutuando, mas sim apoiados em terraços elevados. Alguns cálculos sugerem que a irrigação exigiria o trabalho de centenas de escravos bombeando água diariamente. Escavações modernas encontraram sistemas hidráulicos perto do Palácio Sul da Babilônia que podem, com muita imaginação e boa vontade, ter relação com o mito. E até hoje, nenhum arqueólogo encontrou evidência definitiva dos jardins. Mas, verdade seja dita, também ninguém encontrou o Manual de Instruções da Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia são a prova de que história e imaginação andam lado a lado. Talvez tenham existido, talvez não. Talvez sejam o monumento mais bonito que jamais foi construído. Mas seu impacto sobre o imaginário humano é inegável. Mostra que a humanidade sempre sonhou grande, às vezes tão grande que ultrapassa até o registro arqueológico. Se gostou dessa viagem ao reino do talvez, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Se não gostou, senta na cadeira do pensamento. Fica de castigo por 20 minutos e depois volta aqui para dizer que tudo foi incrivelmente maravilhoso. E se prepara. No próximo episódio vamos para a Grécia. Isso mesmo, vamos conhecer a poderosa estátua de Zeus em Olímpia, que era tão impressionante que dizem que fazia até os atletas ficarem com medo de trapacear. Eu tive lá e não fiquei assim com tanto medo. Mas tudo bem. Então, nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal. Deixa que eu traduzo. O canal que explica até aquilo que você não sabia que queria saber. Mas vai engolir o choro e vai ficar mais culto, nem que seja à força.